Como que o diagnóstico ele pode impactar nessas ocupações, impactar no desenvolvimento dessa criança. Eu vou falar um pouquinho aqui do que aconteceu comigo outro dia. Isabela já sabe, porque a gente compartilha bastante coisas da vida pessoal. Mas eu comecei no jiu-jitsu, né? E aí, a primeira aula eu tinha que fazer um movimento simples, entre aspas, que era dar cambalhota. E eu fiquei na hora assim, eu falei, poxa, tem muitos anos que eu não dou cambalhota, né? E aí eu dei cambalhota algumas vezes. Eu fiquei completamente zonza, assim, tonta mesmo. Não tenho nenhuma questão, né, ali. Mas eu até falei isso com a Isa, né? Eu falei, fiquei reflexiva, porque às vezes a gente exige tanto das crianças e a gente exige também dos nossos pacientes aqui, né? Porque a gente traça um objetivo, a gente está estimulando ali, enfim. Então, assim, era uma coisa simples, né? Teoricamente simples. Mas uma criança, por exemplo, com diagnóstico, com certeza vai ter uma dificuldade também de cumprir essa exigência. Então, assim, o que o diagnóstico pode impactar na rotina, no dia a dia dessa criança e dessa família, assim? Então, quando a gente pensa na infância em si, a gente vai pensando em marcos de desenvolvimento. Então, desde o início, a criança precisa de suporte para realizar as tarefas do dia a dia, até porque ela está aprendendo. Então, crianças precisam de suporte. É claro que a gente vai diminuindo ao longo do tempo para que a criança desenvolva autonomia, independência, mas crianças já precisam desse suporte. Então, e quando uma criança chega em uma família, tudo muda, né? Então, a família precisa se reorganizar ali, porque realmente vai ser uma criança que vai precisar de ajuda para se alimentar, vai precisar de ajuda para se vestir, para realmente ter o seu momento de lazer também. Você tem que levar a criança para um passeio e tudo mais. Então, isso já exige dessa família, né, um suporte ali mais integral ali àquela criança. E quando a gente vai falar de uma criança atípica, essas ocupações, esse suporte pode aumentar bastante, a depender do nível de gravidade ali, da condição da criança, né? Quando a gente fala muito sobre o autismo, acho que a maioria que atende principalmente crianças autistas, mas a gente pode pensar em uma criança com síndrome de Down, com uma paralisia cerebral, com outras questões que afetam ali o desenvolvimento. Porque quando a gente fala de um diagnóstico, a gente fala de algum transtorno ali no desenvolvimento e na rotina, nessas ocupações. Então, é uma criança que vai precisar de mais suporte. Então, o primeiro impacto é esse. Como que essa família vai se adaptar a tantas mudanças, né? Então, uma criança autista, por exemplo, pode precisar de mais suporte nas interações sociais. É aquela família que às vezes chega na gente e fala, eu só queria que meu filho brincasse. É uma coisa tão... Nossa, uma coisa acontece simples. Naturalmente, né? Assim, eu vejo as crianças... A gente escuta muito isso das mães, assim, né? Eu vejo as crianças brincando naturalmente. Sim. E com meu filho não é assim, né? Eu levo em um parquinho e a criança não está interessada em brincar, em subir nos brinquedos, em ver as outras crianças, está interessado às vezes na areia ou nas bolinhas e fica ali naquele mundo ali meio isolado, né? Como que eu faço para que esse meu filho, né, interaja, para que ele participe. No dia a dia, eu não consigo, às vezes, vestir a minha criança porque ela não tolera roupa, ou ela não consegue me ajudar em nenhum momento ali dessa atividade. Enfim, a gente pega essas crianças, né, e essas famílias com essas dificuldades ainda maiores nas ocupações, né? Então, eu acho que o nosso foco fica muito nessa análise que até o Matheus falou, né, que cada criança vai ter as suas atividades significativas, cada família vai ter a sua individualidade, ali, a sua rotina, o que é importante para essa família. E a gente vai ali junto com essa família analisar quais são as ocupações que estão impactadas, por onde a gente começa, né? A gente não pode tentar também abraçar tudo ao mesmo tempo. A gente tem que tentar da onde a gente pode partir e como a gente pode alcançar essa família de forma a facilitar essa rotina, essas ocupações dessa criança que vai estar mais, às vezes, defasada ali em algumas áreas. Perfeito. E aí... Desculpa. Pode falar. Quer falar? Não, fala.
E aí, nesse tema, né, nesse assunto, surgiu também na nossa conversa o termo que é o luto simbólico, né? A gente fala do luto e é um luto, né? A gente entende que quando uma família recebe esse diagnóstico, né, é um luto. Eu acho que a primeira sensação é essa, de luto, e eu trago também até um outro ponto, né, porque conforme a gente foi lendo e conversando sobre o luto, eu li em alguns lugares um questionamento sobre esse termo, né, porque é um termo pesado, né, é o luto, apesar de ser importante para a família, porque é uma criança que, né, na gestação é idealizada, é pensada, então é uma criança Existem expectativas. Exatamente, muitas expectativas. E diante de um diagnóstico, seja ele qual for, podem ter algumas coisas que serão realmente mais difíceis de alcançar ou não alcançadas. Mas é o primeiro impacto da família. E posteriormente a gente tem também a questão de estar no meio, por exemplo, né, mais uma vez trazendo a questão do autismo, do mundo de uma criança atípica. São muitas informações, são muitos questionamentos, são muitos termos, né? Então é uma família que vive ali dentro de um mundo diferente. Eu acho interessante também acrescentar no que a Isa falou, que o quanto que essa família que foi impactada pelo diagnóstico, por já desconfiar que tem uma coisa diferente no filho, mas não sabe por quê, mas depois quando vem o diagnóstico é a concretização de um impacto, que, tipo, aqui na terapia ocupacional, pelo menos é o que eu tento não internalizar. Para mim, assim, na cultura que estamos vivendo hoje, assim, vive-se muito centrado na patologia. E isso tem um impacto muito grande para essas famílias, na visão, porque gera rótulos. E eu acredito muito na importância de a gente, na terapia ocupacional, também como equipe multi, de, beleza, ver essa patologia, mas não se restringir a isso. Porque ninguém é resumido a esse diagnóstico. Ensine o que isso está impactando no seu dia a dia, impactando nas suas relações sociais, nas suas próprias emoções, no caso da psicologia, nas suas próprias relações, no seu próprio brincar, como a Isa trouxe. Então, é importante porque a ocupação, quando ela é bem desenvolvida, quando ela está bem, quando a criança está engajada no seu brincar, nas suas tarefas significativas, isso promove saúde. Perfeito. E esse diagnóstico, né, essa patologia, ela pode ser um ponto de partida. É muito interessante falar sobre isso, sobre como os rótulos se criam, porque geralmente quando as famílias encontram esse diagnóstico, recebem esse laudo e entram nesse processo de luto, elas já rotularam essa criança. Então, tudo bem. Vai ser um processo diferente, vai ser um processo mais desafiador para essa família. Mas a partir daqui o meu filho vai alcançar o quê? Porque há possibilidades após um diagnóstico. Entendeu? Então, entender realmente que o diagnóstico é um ponto de partida e não um rótulo, Exato. Eu acho que é fundamental, assim. Eu queria até trazer uma situação que eu já tive aqui na clínica, né, aqui na Ressignificar, de uma família muito especial, que eu me emociono um pouco até para falar, espero que eu consiga dizer, mas que numa devolutiva a gente conversando, né, sobre a criança, uma criança com nível de esporte 3, e que tem um quadro de convulsão, que hoje está controlado, mas que é um quadro que a gente toma muito cuidado porque pode aparecer, né? E ela disse pra mim, eu sei que o meu filho é grave, eu sei que ele é nível de esporte 3, mas eu sei que ele não é só isso. Eu sei que ele pode fazer muitas coisas. Então, hoje o meu filho me dá um abraço, hoje o meu filho olhar pra mim, tentar brincar comigo já é o mais importante. Então, hoje essa criança que eu ainda atendo, né, ela agora tá fazendo bate aí. Então, pra gente, esse bate aí é uma emoção absurda. Então, eu acho que é isso, né? Às vezes a gente aprende mesmo com as próprias famílias, né? O quanto é importante a gente olhar para essa criança e ver a potencialidade dela. Perfeito. E não um diagnóstico. Exatamente. Eu acho que cabe muita gente
a gente está aqui conversando, a gente abre os nossos olhos para essa questão desse luto simbólico e como a família está lidando com isso. E eu acho que cabe muito a gente agora, né, a partir até mesmo desses estudos que a gente fez, pensar mesmo em analisar quando uma família chega até a gente, quando uma criança chega até a gente. Como que está essa família nesse sentido, assim? O diagnóstico veio há muito tempo, veio há pouco tempo? Como que a família lida com isso? Uhum. Porque, às vezes, a gente vê famílias que, às vezes, têm anos de diagnóstico e ainda não lidam bem com isso. E ainda Sim. não aceitam bem isso. E isso vai impactar no envolvimento dessa família com as terapias, com a criança. Perfeito. E Faz como toda a diferença, né? A gente toda a vê como diferença. faz Se uma família tá engajada, né? Exatamente. Exatamente. Se essa família está aberta a ouvir o que a gente tem a falar, de dicas, olha, você no dia a dia pode fazer assim, assim, assim com essa criança para tentar fazer ela se engajar mais ali, enfim. Então é importante a gente fazer essa análise, né? Porque esse luto simbólico, ele vai ser justamente diferente de família para família. Cada um vai responder de uma forma. Isso vai depender também de não só daquela pessoa, mas de vários fatores do contexto ali. Essa família, essa mãe, esse pai, eles têm uma rede de apoio que vai ajudar eles enfim, durante esse percurso, durante esse processo. Qual é a condição socioeconômica dessa família? Sim. Porque o diagnóstico, ele vem com medos e incertezas, mas vem com disponibilidade de tempo. Essa família alguém tem que ter uma disponibilidade de tempo para levar para terapia, para levar para consultas. Não é uma rotina tão usual, né, quanto com outras crianças, né? Gastos, enfim, isso existe. Então, são vários fatores. Quando chega esse diagnóstico, não é só o transtorno ali, enfim, o que você vai esperar do desenvolvimento. Eu imagino, né, que essas famílias pensem em todos esses outros fatores que vão permear ali durante uma vida, às vezes, inteira, né? Perfeito. Exato, e fico pensando também no quanto que, por conta dessa dificuldade da própria criança de brincar, de se interagir com outras pessoas, essas famílias se limitam de interagir com esse filho, com essa criança. Né? E isso é prejudicial para o próprio desenvolvimento da criança, de estabelecer vínculos, de laços. E o quanto isso é importante dos pais tentarem brincar, aprenderem a brincar com aquela criança, entendendo a diferença delas, né? Porque isso vai proporcionar com que o pertencimento aconteça, com que eles possam sentir realmente uma família e não uma rachadura por conta de um diagnóstico. Perfeito.